temporariamente, como é que a legislação funciona em relação a isso? É normal? Ele entra com visto de turista, de profissional que vai trabalhar? Como é que funciona isso daí? Não, ele vai vir com visto para poder trabalhar temporariamente. É uma questão interessante, porque esse tipo de situação às vezes dá problema. Porque às vezes, você não vem só aquele que vem de fora, você tem o que está aqui também. Às vezes, quem está vindo de fora, ele contrata pessoas aqui, que vai ser um trabalho temporário, e às vezes a gente tem a experiência não muito grata de que esses trabalhadores temporários sejam reconhecidos como trabalhadores normais, né? Trabalhistas. Isso. E você cria um passivo trabalhista enorme para as empresas, né? Então, essa é uma preocupação e precisa ser simplificado, sim, essa questão do trabalho temporário. Eu poderia até explicar um pouco no aspecto das leis o que significa um país ser escolhido como sede da Copa do Mundo, né? A FIFA, quando elege um país, além de exigir vários índices de saneamento, de educação, de mortalidade infantil, que o país deve apresentar no momento em que há a certificação da Copa do Mundo, e é por isso que se diz que a Copa do Mundo traz uma evolução social, porque de fato as exigências da FIFA têm que ser atendidas, né? O país está com indicadores não tão bons, ela tem que melhorar para atingir aquilo que a FIFA exige. Então, ele causa diretamente uma evolução de todo o quadro social. Mas há também as exigências legais da FIFA. Há um caderno de encargos, a FIFA assina um contrato com o país que vai sediar, então há um contrato de realização da Copa do Mundo, e há uma série de exigências que a FIFA coloca, como, por exemplo, não incidência de tributos sobre todos os materiais comercializados com o logotipo da FIFA. Ela pede desoneração das receitas, desoneração da bilheteria, não ser tributada a renda da bilheteria, porque a bilheteria é da FIFA. Desoneração de limites de bagagem para as equipes envolvidas com a FIFA, então não ter aquela limitação por pessoa. Desoneração de incidência de tributos sobre toda a equipe de profissionais da FIFA que venham a ter rendimentos no Brasil. Não incidência de imposto de renda na fonte, na remessa de royalties. Então há praticamente uma exigência de uma desoneração global em cima de todo o rendimento da FIFA. Não incidência de ICMS, no nosso caso, não incidência do imposto sobre serviços, ou seja, a FIFA também pretende entrar no país e sair com todo o rendimento disso praticamente não tributado. Ela, como entidade FIFA, todo aquilo que está ao redor, como mercadorias, produtos e serviços, e os próprios rendimentos das pessoas envolvidas nesse trabalho. Se isso é certo ou não, é outra discussão, né? Até que ponto essa renúncia fiscal passa a ser interessante para o país, porque é uma renúncia fiscal. Mas o fato é que, para implementar, uma série de leis tem que ser modificadas. Tem que ser modificada a lei municipal para dar uma isenção sobre o ISS, tem que ser modificadas as leis federais, as leis do ICMS, as leis previdenciárias, aquilo que disciplina sobre retenção de royalty. Então, há um processo legislativo intenso que ainda tem que ser produzido para atender as exigências da FIFA. E essas mudanças que estão sendo feitas são mudanças, digamos assim, para atender a FIFA temporariamente, ou serão mudanças que serão feitas e que ficarão dentro do nosso elas são vinculadas à Copa do Mundo. Então, hoje, em termos de PIS e COFINS, por exemplo, já há normas específicas exonerando importações vinculadas à Copa do Mundo. Alguns estados também já estão fazendo suas leis estaduais para desonerar o ICMS sobre a cadeia da Copa do Mundo. Municipal, eu não tenho notícia que já tem alguma alteração, mas elas são sempre vinculadas ao evento da Copa do Mundo, desonerando toda a cadeia tributária em cima desses rendimentos da FIFA. Ok, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso Urban View para os comerciais e a gente volta já já. Obrigado. Olá, de volta com a segunda parte do nosso programa Urban View. E nós vamos, antes de retomar nossa entrevista com os nossos convidados, aqui nós vamos para o nosso quadro Urban News, que mostra algumas notícias do nosso clipping que abordam a questão jurídica também, né? A primeira delas é: obras para a Copa estão atrasadas, alerta especialista. O embargo de obras para a Justiça por denúncias de superfaturamento, a cobrança de multas pelo não cumprimento de prazos e a necessidade de aditivos são alguns dos problemas que podem ser evitados com a adoção de medidas jurídicas preventivas e com planejamento antecipado das obras para a Copa do Mundo 2014.
Segundo o advogado Fernando Henrique Cunha, que é coordenador do Departamento de Infraestrutura do escritório dos nossos entrevistados de hoje, que é o escritório emerenciano Baggio e Associados, lá em Porto Alegre, e ele é especializado em assessoria para contratos editais, o problema é que a partir de junho de 2010, a contratação de empresas é proibida por lei devido ao período eleitoral. A outra notícia que a gente tem aqui no nosso Urban News é: procuradores se reúnem em Natal para discutir Copa 2014. Os procuradores gerais da Justiça dos estados que sediarão a Copa 2014 se reuniram em Natal no último dia 13/11. A reunião extraordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais da Justiça contou com as presenças de Joana Avelange, secretária administrativa do Comitê Organizador do Mundial no Brasil, e Vitor Butrucci, membro da consultoria jurídica do comitê. Em pauta, questões jurídicas que envolvem a realização da competição. Haverá ainda intercâmbio sobre como o Ministério Público em cada um dos estados está trabalhando no acompanhamento dos preparativos para a execução do projeto 2014. Muito bem, então de volta aqui com os nossos convidados. Vamos continuar abordando um pouquinho essa questão. Eu vou perguntar para vocês já especificamente, vocês viram as notícias que falam dessas questões que envolvem, que podem atrasar. Como é que vocês estão vendo essa questão de superfaturamento, atrasos em obras, enfim, por questões jurídicas? Como é que vocês têm a análise de vocês em relação a isso? Pode falar? Bom, existe uma necessidade grande de que as obras estejam prontas o mais rápido possível, né? A gente tem um calendário iniciando aí até dia 31 de janeiro de 2010, elas têm que iniciar, e encerrando-se até 31 de dezembro de 2012. Todas essas obras, elas vão envolver uma série de órgãos governamentais, né? Você vai ter a questão do meio ambiente, a questão de segurança do trabalho, e precisa ter vamos dizer assim, um trabalho conjunto de todos, né? Hoje em dia ainda está atrasado, não tem nada, né? A questão dos aeroportos, principalmente, já sabemos que o trem-bala não vai sair, e a questão dos estádios, né? Parece que poucos estádios aqui no Brasil têm condições de realizar, né? O próprio Morumbi a gente estava com problemas aí, né? Estava ameaçado de não ser utilizado para a Copa, né? Exatamente, né? Uma das exigências da FIFA, por exemplo, é que se tenham estacionamentos dentro dos estádios. Eu acho que poucos estádios brasileiros têm estacionamentos. É necessidade de um centro para a imprensa, hotéis oficiais, né? A nossa rede hoteleira também, não sabemos até que ponto ela pode suportar essa nova demanda. A questão dos hospitais também, via de regra, você tem os leitos estão saturados. Isso tudo precisa ser visto e precisa arrancar com rapidez. Complicado o negócio. Nós temos, como a gente vê aí, os 50 anos em 5 que a gente tem pela frente realmente é um desafio e tanto. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar agora do pré-sal. Lá no começo do programa, a gente falou ali de uma frase da revista Exame, que dizia que o governo está abrindo um buraco negro jurídico. Então, vamos falar com os nossos especialistas aqui, como é que eles avaliam essa questão do pré-sal, como é que está essa questão jurídica do pré-sal? A questão está a todo vapor, né? Hoje há uma discussão sobre o modelo de exploração do pré-sal, isso está em discussão, e agora, semana passada, houve um consenso entre todos os deputados sobre a distribuição dos royalties, mas ainda há outras discussões a serem resolvidas, né? O governo pretende criar uma companhia específica para explorar os direitos do pré-sal, que é a Petrosal. Então, a Petrosal não seria uma companhia exploradora, mas apenas uma grande gerenciadora de todos esses blocos, de todos os serviços, as contratações e os royalties. Há uma discussão sobre a distribuição, sobre os percentuais, o que ficará para o Estado que produz, o que ficará para o Estado que comercializa. Então, isso também tem levado a essa discussão entre governo, Estado e município, porque impacta na receita direta de cada um. Também o próprio modelo de exploração disso, né? Hoje a Petrobras usa a concessão, mas o governo quer adotar um modelo de partilha, né? O modelo de partilha, basicamente, todo o risco é do empreendedor e não do Estado. E nessa partilha você paga os custos com o próprio óleo, né? Você usa o óleo como moeda de pagamento, então primeiro você dá uma quantidade de óleo suficiente para pagar os custos e o excedente você vai distribuir isso entre a União e a empresa. Então, mas esse é o modelo, pelo que eu pude ver, onde basicamente a União
ela tem 70% do poder de decisão da história e entra com quase nenhum dinheiro, enquanto que o investidor privado, que seria, teria que entrar com 70%